Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 em diante. Se você não tem uma Bíblia, sente-se ao lado de quem tem, compartilhe sua Bíblia para que todos possamos ler e acompanhar a exposição do texto da palavra, que diz assim, acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor, que diz: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e orar, pedindo a bênção da iluminação. Deus amado e bendito, nós nos colocamos mais uma vez humildemente na tua presença, pedindo que o Senhor, pela tua graça e amor, nos edifique esta noite. Que seja a tua voz a ouvirmos e que, obedientes, nós respondamos, como acabamos de cantar, que nós serviremos ao Senhor. Abençoa-nos nesta noite. Nós rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois é, irmãos, estamos terminando o trecho que registra o Sermão do Monte. O Sermão do Monte não são somente aquelas bem-aventuranças, as famosas bem-aventuranças, que começaram lá no capítulo 5 de Mateus. Começando no primeiro versículo do capítulo 5, passando por todo o capítulo 6, inclusive pela oração do Pai Nosso, lá no verso 9 do capítulo 6, 9 em diante, prosseguindo e chegando até o capítulo 7, até o seu fim. Ainda estamos ouvindo o Senhor Jesus falar lá daquele monte, assentado como um mestre. E nós, lá embaixo, aos seus pés, ainda que de pé, estamos ouvindo o Senhor Jesus falar. Essa era a cena que Mateus nos dá, que registra este maravilhoso sermão. Mas a partir do verso 13, nós temos o desfecho. Como um bom sermão e como um excelente mestre, o Senhor Jesus agora passa a aplicar o seu sermão. Ele passa para a parte prática.
há uma exortação, inclusive, bastante clara nos últimos versículos, dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então agora ele começa a encerrar o seu sermão. E à medida que nós vamos olhando para esse texto, e eu espero que essa também seja a sua experiência, você se maravilhe com eu ia dizer a genialidade de Jesus. Mas à medida que a gente vai conhecendo mais o Evangelho do Senhor Jesus, pelo menos essa tem sido a minha experiência, mais encantado eu fico com a maneira como as coisas são colocadas. Eu não tenho como não ficar estupefato, maravilhado ante a sabedoria do Senhor Jesus. Inexplicável sabedoria que ultrapassa qualquer outra que jamais existiu. Só há uma explicação, e essa explicação Mateus já deu, e você ainda está sendo estimulado a tomar uma decisão a respeito de Cristo. Ou vocês esqueceram disso? Nos primeiros 2 capítulos do Evangelho de Mateus, ele deixa lá, subentendido, que ou você chamará ele de Emanuel, ou seja, ou você reconhecerá que Deus esteve entre nós, ou então você reconhecerá que ele é um nazareno, dos bons, mas só um nazareno. E à medida que nós vamos olhando para esse texto, esse mesmo que nós acabamos de ler, eu espero que você não tenha fechado a sua Bíblia, nós vamos perceber que Jesus cria aqui uma estrutura fácil, mas ao mesmo tempo profunda. Versos 13 e 14, olha aí na sua Bíblia, perfaz aí a parte do princípio. É isso que ele vai explorar nos próximos versos. São apenas 2 escolhas, são apenas 2 portas, são apenas 2 fins. Aqueles que entram pela porta estreita e aqueles que entram pela porta larga. Mas a partir daí, ele nos dá 2 exemplos, e nesses 2 exemplos, ele divide cada um dos exemplos nessas 2 escolhas. Dos versos 15 até o verso 23, verso 15 a 23, o Senhor Jesus fala da liderança. E depois, do verso 24 em diante, ele fala dos seguidores. E por fim, ele termina, o Evangelho de Mateus, na verdade o próprio evangelista Mateus, termina nos dando uma explicação do porquê este sermão teve tanto impacto na vida dos seus ouvintes, dos versos 28 em diante. Então, a partir dessa estrutura, eu quero explorar esse texto com os irmãos, mas não antes de lhes preparar para o que nós vamos ouvir. Isto é absolutamente importante. É importante porque algumas semanas atrás, eu não só estava de férias, mas há muitas semanas atrás, eu estava terminando o semestre no seminário JMC, onde eu leciono, e tive a oportunidade de ouvir o doutor Peter Jones, que esteve no Brasil e lecionou no JMC. E dentre as muitas coisas importantes que o professor Dr. Jones disse, uma me chamou a atenção por causa da ênfase que ele deu, de que os pastores, os pregadores deveriam subir ao púlpito, ele estava falando, claro, de maneira figurada, que nós deveríamos subir aqui com a Bíblia em uma das mãos e o jornal em outra. Porque, eventualmente, esse é um defeito nosso, dos pastores, de a gente fazer sermão quixotesco. Deixa eu explicar. É que a expressão pegou, Dom Quixote ficou famoso por causa das suas homéricas lutas contra os moinhos de vento, ou seja, absolutamente inúteis. Então, por vezes, nós subimos aqui e lutamos contra os inimigos dos reformadores do século XVI. Mas os desafios do nosso tempo vão ficando esquecidos. E o povo vai morrendo à míngua, à mercê dos lobos. Eu estou dizendo isso porque recentemente chamou a atenção do mundo, e a gente percebe quando alguma coisa chama a atenção, quando começa a ser muito noticiada. E o foi. Eu me refiro à reportagem que um pastor
norte-americano deu a revista Veja aqui no Brasil. O nome dele é Rob Bell. Rob Bell é o pastor de uma igreja enorme, um nome parecido com uma outra, mas isso não vem ao caso. Rob Bell está lançando um livro que já saiu em português, O Amor Vence, que eu peço a gentileza, e a gentileza de um pastor, ou seja, não desobedeça. Não compre, não leia, não pegue, não faça nada com esse livro. É uma desgraça. Mas para que você não fique curioso, como muitos ficaram por causa da reportagem, eu explico para você qual é o problema disso. Aliás, eu anotei aqui alguns trechos dessa entrevista. Calma, eu sei que você está doido para saber o que o texto de Mateus diz. Mas sabe o que eu estava anotando? O texto que nós temos na mão vai de encontro, ou seja, bate de frente. É contrário ao que Rob Bell anda disseminando por aí. E eu estou preocupado, porque a igreja dele é uma dessas megas igrejas. Ou seja, tem muita gente, mas muita gente, dando ouvidos às loucuras deste alegado pastor. E o pior, agora no Brasil, ele vai começar a fazer seguidores. E eu não dou muito tempo para ter um ou outro pastor brasileiro com o mesmo penteado, com as mesmas camisas, com a igreja no mesmo formato, falando as mesmas asneiras. E como é trabalho do pastor proteger as ovelhas dos lobos, o que aconteceu na revista Veja foi que ele explodiu em repercussão por causa do crescimento exponencial da sua igreja, por causa das muitas coisas que ele vem dizendo, e a principal aqui chamou a atenção, inclusive a chamada da reportagem, diz respeito à negação que Rob Bell vem sustentando sobre o inferno. Eu vou explicar. O que o Rob Bell vem dizendo é que não existe inferno. Ele vem pregando um evangelho sem julgamento. Ele ressuscitou uma velha heresia conhecida como universalismo, que já foi refutada pesadamente pelo cristianismo histórico, que nega a existência do inferno e advoga a salvação de todos os homens, independentemente de sua relação com Cristo. Ou seja, os cristãos já entenderam, mas no final, todo mundo vai para o céu. O que esse pastor não entende é que não faz o menor sentido subir domingo após domingo a um púlpito e pregar para um sem número de pessoas, 5, 6, 8 mil pessoas, e falar sobre o amor de um Deus que vai salvar todo mundo. Se todo mundo vai para o céu no final das contas, e não existe inferno, porque o amor vence, por isso o nome do livro, o amor vencerá no final, e todos irão para o céu, porque Deus perdoará a todos. Então acabou, meus irmãos, Deus abençoe, vai todo mundo para casa, ninguém precisa mais voltar aqui. Para que eu vou voltar? Para que eu vou subir ao púlpito e dizer para vocês que Deus é amor, se independente disso, você vai para o céu, e todo mundo que você conhece também vai, e todo mundo que passou na rua também vai, e quem não veio na igreja por causa do jogo também vai, e que todo mundo vai. Bom, se isso é assim, por que eu estou aqui? Se isso é assim, porque ele está lá. Porque o herege não quer falar de amor, quer perverter, enganar, roubar. Ele quer fazer parte do plano satânico de roubar, matar e destruir. E quando eu olho para o texto que você tem na mão, o texto de Mateus, que aliás, se você der uma rápida olhada para os versículos anteriores, para os capítulos anteriores, você vai perceber que Jesus falou várias vezes do inferno que Rob Bell diz não existir. Ele diz que alguns que quebram a lei estarão sujeitos ao inferno, que Rob Bell diz que não existe. Mas esse texto
Esse texto diz que existe um largo e espaçoso caminho que conduz para a perdição. Esse texto fala dos falsos profetas. Esse texto fala do pagamento. Versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Porque deve ser no inverno e o fogo deve ser uma coisa boa para aquecer. Não. É forçar demais uma leitura tão natural desse texto e por aí vai. Se não há inferno, por que Jesus prediz que o construtor imprudente, quando sofrer as mesmas intempéries do tempo do que o construtor prudente, terá sua casa destruída e grande será a sua ruína? Bom, Jesus acreditava no inferno que Rob Bell diz não existir. Então, enquanto nós estamos dormindo em berço esplêndido, tem gente pervertendo o evangelho, como o próprio Paulo diz, se bem que não é evangelho. Quem diz isso é Paulo em Gálatas. Paulo diz, se vier algum anjo que pregue evangelho diferente do que eu vos anunciei, seja anátema. E para quem não sabe, anátema é o mais alto grau de maldição que existe na Bíblia. É maldição sem perdão, é inferno direto. É maldito no seu sentido pleno. E Paulo diz que seja anátema quem prega evangelho diferente. Tem muita gente que está aí se enveredando por esse caminho, porque a carne já foi maciada. Já que somos crentes carnais, e carne de vez em quando precisa ser martelada, eu não sei se alguns de vocês são do tempo que não tinha amaciante de carne. O amaciante vinha na ponta de um cabo, e você dava na carne para ela amaciar. Pois é, há algum tempo o cristianismo vem sendo martelado por ideias que estão escondidas por detrás, por dentro, por fora e ao redor de cabanas escondidas pelos cantos evangélicos do nosso mundo. Sim, eu faço uma referência ao livro A Cabana, há muitos outros livros que tem por aí, que eu tenho alertado os irmãos, mas esse que saiu é a desgraça. É a desgraça porque ele escreve bem. É a desgraça porque ele prega bem. Provavelmente prega melhor do que eu. Provavelmente é muito mais carismático do que eu. Mais bonito, difícil, mas... Não entendi a risada. A Marcela foi a única que concordou. Então, quando eu olho para essa situação, eu fico alarmado. Alarmado mesmo, porque ele vem dizendo coisas do tipo, olha só, coisas que ele disse. Ele disse, para mim é incompreensível um cristão que não considera a salvação universal como a melhor saída, a melhor história. Para mim acreditar nisso é um dever de qualquer pessoa boa, decente, que tem um coração no peito. É assim que as pessoas vão começar a chamar você cristão. Começou. Eu gosto disso. Quando a perseguição acena lá embaixo, dizendo, eu vou pegar você. E começou. Quem disser que quem não crê em Jesus vai para o inferno, começa dizendo, você não tem um coração no peito, você é um indecente. Que mais? Você não é uma pessoa boa. Se estamos, ele continua, se estamos levando a sério a mensagem de Jesus sobre o amor de Deus por todos nós, a salvação universal deve ser o ponto de partida. Ok. Eu acho que Jesus discorda dele. Eu acho que Jesus discorda de todos nós que, mesmo aqui dentro, batendo no peito que somos presbiterianos e reformados, estamos de uma forma ou outra assimilando um outro evangelho. Um evangelho sedutor, que nos ensinará a dizer às pessoas, aspas,
o que já é verdade sobre elas, que elas estão perdoadas, que Deus não está zangado, que a conversão, na verdade, é uma adequação ao seu estado de perdão. A salvação de Deus sobre o pecador é perceber que ele não precisa ser salvo de Deus, que Deus já perdoou, que Deus já salvou, e que mesmo no céu vai ter gente dizendo não ao perdão, mas vai estar perdoado. Não precisa disso. Então o ministério de homens assim é dizer o que é, ou negar o que Jesus diz em textos como esse. A impressão que dá é que o Rob Bell nunca leu Mateus. E a impressão que dá muito crente nunca leu Mateus. A impressão é que dá que muita gente passa os olhos por esse texto, esse e muitos outros, sem entender que isto simplesmente não pode ser verdade. Que Jesus vem ensinando durante todo esse sermão. Repare, essa é a base, e é sobre ela que eu vou dar início à exposição do texto. Rapidamente sim, mas é importante que a gente reflita no nosso tempo. Todo este sermão, Jesus vem dizendo que o cumprimento correto da lei não é somente o fundamento da nossa entrada no céu, mas é uma condição necessária sem a qual não poderemos entrar. Eu vou repetir, preste atenção. A obediência à lei não é apenas o fundamento, é uma exigência sem a qual não entraremos no céu. Se a obediência à lei não for perfeita, não há possibilidade de entrar no céu. Não há essa conversa. Aliás, eu queria ter menos pecados para poder observar isso de camarote. Mas assim que eu passar para o lado de lá, eu acho que eu estou falando, claro, como um homem pecador, isso nem vai acontecer. Mas já pensou a cena de você usando aquelas desculpas que você usou durante anos na igreja com o pastor? Mas o senhor tem que entender que era a primeira vez no campeonato mundial. Vai ser engraçado ouvir tentando essas justificativas diante de Jesus. Mas o senhor tem que entender que não tinha como evitar. Vai ser engraçado, vai ser curioso ver as pessoas tentando se justificar do não cumprimento. Mas o senhor tem que perdoar, o senhor é amor. Vai ter muita gente ensinando Deus como ser Deus no dia do juízo. Dia que Jesus prediz, muitos naquele dia, não é isso que diz o texto? Muitos naquele dia dirão, nós já chegaremos lá. Então, qual a conclusão? Porque estamos na conclusão do sermão de Jesus. Se não ficou claro, me permitam a repetição. Jesus é o único que satisfaz esta condição. O único. Ele é o cumprimento da lei no seu sentido duplo mais profundo, porque a lei predisse sobre Jesus e ele é o cumprimento, mas ele também obedeceu à lei, porque ele é o cumprimento. Ele é o cumprimento da lei, ele é a obediência à lei, ele é tudo que você precisa para entrar no céu. Sem obediência dele, você não entra. E é por isso que Jesus começa dizendo, a porta é estreita, porque embora todos os caminhos levem a Deus, chegando em Deus, ele decide quem entra e quem não entra. Não é que só um caminho é para entrar no céu. Para entrar no céu, só há um caminho. Mas todos levarão até Deus. E Deus julgará os povos com justiça
e a multidão com equidade. Só que a gente anda dizendo muito pouco sobre isso. Então, qual é o princípio? Só existem duas escolhas, só existem dois povos no mundo, só existem duas portas. Entrai, verso 13, entrai pela porta estreita. Pule para o verso 14. Por quê? Se você reparar aí no seu texto, tem um parênteses, tá? Se a gente pula aí a vírgula, a gente vai entender um pouco melhor, porque o raciocínio é quebrado. Então me permita ler aí de forma que nós possamos entender um pouquinho mais claro. Eu vou começar no verso 13 e vou pular para o 14. Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. E parece que mais para frente, o ministério de Jesus deixará claro que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Haverá joio no meio do trigo, porque são poucos os que acertam no caminho estreito. Jesus alerta desde já: acerte sua mira espiritual, porque mais fácil é o engano. O caminho mais fácil sempre desagradará a Deus. Lembre-se disso. Nessas férias, eu tive a oportunidade de olhar as duas portas de frente. Estávamos procurando um lugar para estacionar de frente para a praia. Uma loucura. Férias, dezembro, calor, na frente da praia, um lugar para colocar o carro. Primeira vaga para deficiente. Porta estreita ou porta larga? Sai todo mundo do carro, vai o pastor e a testemunha a procurar outro lugar. E o tempo vai passando, e depois de quase 1 hora procurando lugar, suando em bicas, nós achamos um lugar. De repente, saímos, olhamos para a placa dizia, não podia estacionar ali. Mas veio alguém, o porteiro da porta larga, e disse assim: que é isto, meu irmão? Pode estacionar aqui, eu vou conversar com o guarda. Opa, porta larga, pagador real. Eu olhava para a testemunha, olhava para o alto e dizia: Senhor, a porta podia ser um pouquinho menos estreita. E saímos, mas 20 minutos depois, Deus nos abençoou com uma paga que era permitida e o preço era o mesmo. E a gente ficou menos tempo na praia, menos tempo na água. Mas veja, a porta é estreita. O caminho mais fácil sempre será o caminho da perdição. Comece a reparar na sua vida. Sabe aquele ticket de estacionamento que você não devia ter, mas tem, que você está doido para usar, mas é errado. Sabe, aquela coisinha errada, aquela cola na prova que ninguém nem viu, e eu nem queria ter visto, mas vi. Você vai começar a perceber que tudo que é fácil demais, tudo que é largo, toda porta que a gente consegue passar com os braços esticados, desconfie. Agora, entendendo o ponto, entendendo o princípio, me permita trazer isso para o jornal. Meus queridos, sempre será mais fácil crer no engano. Sempre será mais fácil se enveredar pela heresia. A heresia é palatável, é doce, é fácil de assimilar, é fácil de aceitar. Venha como está, fique do jeito que veio e vamos embora do jeito que viemos. Não precisa de mudança, não precisa de nada. Na verdade, não precisa nem de Cristo, vai todo mundo para o céu. Está fácil, está largo, está doce, está macio, está perdido. Por que será que sempre é mais difícil para o crente? Olhe para o verso 14.
Porque normalmente a gente fala da portinha que nós temos que passar. Mas não é só estreita a porta, o caminho também é apertado. É mais difícil para nós, não porque Deus quer nos malhar, mas porque o mundo jaz no maligno. Porque se o mundo amasse a Deus, nos amaria a nós também. Mas será mais difícil para aquele que tenta seguir a Deus. Mas há dois exemplos de como se passa fácil pela porta larga e como poucos acertam com a porta estreita. E nesses dois exemplos, nós vamos começar com o líder mau e o líder segundo o coração de Deus. Olha agora como que o Senhor Jesus explora o princípio que ele colocou. Tomem cuidado, acautelai-vos, tomem cautela dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Eles vêm com a pele de ovelha por cima, eles de longe parecem ovelha, eles falam como ovelha, mas eles não são ovelhas. Eles são, na verdade, lobos com o propósito de cumprir a missão de ser o rei das trevas, roubar, matar e destruir. Então a primeira coisa que o Senhor Jesus nos diz é: tome cuidado. A fala mansa de pastores como Rob Bell nada mais é do que um disfarce para a voz do tentador, que fala com horror, chamando as ovelhinhas para a perdição. Quem lembra desse cântico? Pois é, está na hora de voltar a ensinar. Porque é Bíblia. Enquanto isso a gente está pedindo para os outros pular. Engraçado que eu não encontrei na Bíblia Jesus mandando os outros pularem. Mas eu encontrei na Bíblia Jesus dizendo: toma cuidado, a porta é uma só, porém dois lados há, dentro e fora. Você, onde está? Quem conhece esse? É os mesmos três que conhecem os anteriores. Estamos precisando reformar os nossos cânticos. Pois bem, aqui nós temos um desafio, e a beleza desse texto é que Jesus não nos deixa sós para discernir esse desafio. Qual é o desafio? Como é que a gente reconhece quem é ovelha de verdade e quem é lobo roubador? Porque ele diz: cuidado, falso profeta vem com cara de ovelha, mas por dentro é lobo. Como é que a gente faz para discernir? Método chapeuzinho vermelho? Que grandes orelhas, que grandes dentes? Não. Método duas árvores, dois frutos. Porque ele falou que são duas portas. E tudo aqui vai seguir a mesma, não há uma conta diferente. Não existe 3, não existe 4. O número será sempre 2. São duas sementes, são dois povos, são duas descendências, são duas portas, são duas árvores. Olhe lá. O princípio ele vai repetir. Começa no verso 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa produzir frutos maus, nem árvore má produzir frutos bons. Todavia, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Lembra que algumas semanas atrás eu lhes ensinei que a questão do julgamento não era que Jesus estava dizendo que não era para discernir, julgamento era outra coisa. Pois bem, aqui Jesus nos ensina a julgar corretamente. E como é que nós fazemos isso? Pelos frutos que essas pessoas dão. Se é fruto piedoso, se glorifica a Deus,
se é fiel à sua palavra. E nós sabemos quando é ovelha e quando é lobo pelos frutos. A matemática é a seguinte: árvore boa produzirá fruto bom. É por isso que o agricultor sabe, antes da fruta nascer, se a fruta será doce. Porque a árvore é boa. Mas a árvore ruim, árvore má, produzirá fruto amargo. E o inverso não acontece. E eu sei que sempre tem os pregadores da exceção. Conhecem os pregadores da exceção? É aquele que diz que, ele falou um monte de asneira, mas tem coisa boa. Tem até quem encontrou Deus na cabana. Sempre tem os pregadores da exceção. O que eu acho curioso é que Jesus, ele não foi tão sábio quanto os pregadores da exceção. Porque ele comparou a ideia dos frutos com árvore, e árvore não abre exceção. Ou então, Jesus foi mais sábio do que toda a nossa sabedoria reunida, e prevendo os pregadores da exceção, não abriu margem. Mas Robel fala umas asneiras, mas ele fala coisas boas. Pode, é só saber selecionar. Pois é. Se isso fosse verdade e fosse possível, Jesus teria escolhido uma analogia diferente. Mas não existe exceção? Nesse caso, não. Já pensou que exceção? Você planta um ramo de parreira em casa, planta lá uma parreirinha, vai crescendo, daqui um pouco começa a dar uva. Aí seu pezinho de uva lá, sua parreirinha, está dando aquelas uvinhas lá, foi tão difícil produzir uva doce, de repente ela resolve abrir uma exceção. Aí ela dá uma laranja. Não, laranja é grande, não exagera, tá bom. Porque de longe, quem não conhece, de longe confunde amora com uva. Então vamos lá. Alguém já viu uma parreira abrir uma exceção e ao invés de uva dar amora? Não? Pé de banana. Já viu uma bananeira? A bananeira vai abrir uma exceção. E ela vai dar jaca. Já viu? Nós quando moramos no Rio, nós tínhamos uma árvore que toda vez que ela dava árvore era exceção, porque ela era uma laranjeira, mas dava limão. Toda vez que ela dava era exceção, porque ela era uma laranjeira, mas ela dava limão. Certo? Não. Porque você conhece a árvore pelo fruto. Quando morei em Barretos, nós fomos ao aniversário de um pastor e tinha uma árvore na sua casa e começamos a conjecturar qual árvore seria. Sempre tem os especialistas com um faro de detetive que pegam a folhinha, quebram a flor, cheiram a folha e distinguem. Uns 4, cada um cheirou a folha e deram cada um fruto diferente. Isso aqui é acerola, não, isso aqui é lima, isso aqui é laranja. Falei, gente, vamos procurar um fruto. Até hoje eu não sei que árvore é, porque não tinha nenhum fruto pendurado. Sem fruto, a gente não conhece a árvore. Essa é a matemática. Quando nós olhamos para esse texto, verso 18, não é uma ordem, é uma constatação. Árvore boa não produz fruto mau, nem árvore má produz fruto bom. O Senhor Jesus está fazendo uma constatação que para nós é extremamente importante. Não há exceção. O aspecto orgânico natural de uma árvore com seus frutos é usado por Jesus para indicar a maneira interligada entre a fonte e o seu fim. Árvore boa, fruto bom. Se o fruto é mau, então a árvore não pode ser boa. Robel não pode ter um ministério abençoado e digno de imitação se o fruto é uma heresia conhecida de séculos passados. Se a vida das pessoas não é transformada e se Jesus não é exaltado, ainda que ele fale bastante sobre os ensinos de amor de Jesus,
Se você não sabe o que Jesus disse, que fruto é esse? Que evangelho é esse? E aí no verso 19, Jesus nos assegura o certo e final julgamento daquelas árvores más. Quem não toma cuidado está se preparando para um fim terrível. Como será este fim? Versos 21 em diante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus está indo contra aquela fórmula moderna de evangelização. Diga que você crê. Vamos fazer uma oração aqui comigo. Repitam. Eu abro a porta do meu coração para o Senhor entrar e creio. Em nome de Jesus, amém. Agora escreva aqui nesse cartão. Eu tive a oportunidade de seguir uns missionários, traduzindo eles do inglês para o português, e já tive que traduzir uma oração dessa. Aí eles fizeram a oração, depois perguntaram, quantos aqui oraram comigo? Aí levantaram 3, 4, e diziam, 4 convertidos. E eles voltaram com um monte de convertido para os Estados Unidos. Para eles, o Brasil se converteu, porque repetiu a oração. Quantas vezes eu não fui chamado aqui para frente, não nessa igreja, claro, porque eu queria me converter e nada mudava. Quantas pessoas estão sendo enganadas por aí? Nem todo mundo que diz que é crente é de verdade. Nem todo mundo que diz Jesus o conhece. Ou como dizia o meu xará do passado, Jonathan Edwards, nem todos que falam sobre o céu entrarão nele. E é essa a advertência que Jesus está dando. Ele determina quem entra no reino dos céus. Ele que escolhe. Ele é a porta. E só passa por ele quem ele deixa. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Só tem um problema. Este alguém é ele mesmo. O único que falou e fez a minha comida e bebida é fazer a vontade de meu Pai é Cristo. Ou seja, ele se tornou a porta. Muitos naquele dia, verso 22, hão de dizer-me, essa é a parte mais quente desse texto. Olhe bem. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Reparou que logo em seguida, no verso 23, Jesus responde, mas não desmente. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Me chama a atenção isso. Essa era a hora que eu queria que Jesus dissesse para eles, fizeram nada, uns milagrinhos mequetrefe, umas profetadas que não era profecia coisa nenhuma, não era demônio nada. Eu queria que Jesus desmentisse. Eu queria que Jesus os desmascarasse. Mas acontece que é bem provável que tenha sido verdade. É claro que profetizar aqui não é essa profetização que nós estamos vendo aqui. A ideia de profetizar é falar em nome de. Mas cada uma dessas coisas que Jesus lista aqui, os discípulos fazem. Notaram isso? Todos os discípulos fizeram isso. Profetizaram em nome de Jesus, expeliram demônios, fizeram muitos milagres. E não eram só os apóstolos. Tiveram outros que tentaram imitar Paulo, Pedro. E até hoje não tem quem se diga apóstolo e ande fazendo essas coisas que Jesus diz que no último dia será usado como prova. Lembra que eu disse que vai ser engraçado assistir
pensa na cena. Eles imponentes, com seus apostolados inventados, dizendo: eu curei muita gente em o nome de Jesus. Muitos naquele dia vão chamar Jesus de Senhor. Vão apresentar carteira, 277 demônios expelidos. Milagres aos borbotões. E a resposta de Jesus não surpreende. Talvez te surpreenda, mas não deveria. O verso 23 não é Jesus dizendo o que a gente não sabe. Abra sua Bíblia no Salmo 6, verso 8, e você vai ver que a resposta de Jesus tem sido a mesma. É Antigo Testamento. A resposta de Jesus foi o Salmo 6. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. E sabe o que é mais chocante? O Salmo 6 fala do servo sofredor. O Salmo 6 fala do justo sendo atacado, humilhado, massacrado. Mas no dia final, este que foi macetado e amassado pelos maus, dirá para eles: apartai-vos de mim. Olha a matemática de Jesus. Ninguém sabia de nada. Esse é o primeiro sermão. O ministério de Jesus está começando. Vocês vão me bater, me machucar, me maltratar, porque o Salmo 6 diz isso. Eu sou, diz Jesus, o servo sofredor e humilhado do Salmo 6. Mas no dia final, o servo que vocês mataram na cruz é o mesmo rei que dirá: nunca vos conheci. O Cristo da cruz é o mesmo Cristo que dirá: não tenho nada contigo, suma da minha frente, longe de mim. E aí ele diz o fruto: os que praticam a iniquidade. Longe de mim aqueles que curam os outros, mas vão operar o joelho no hospital. Longe de mim os que dizem que me amam, mas negam o que eu falo, como os muitos pastores de mega igreja que têm corrompido o evangelho para não desagradar a clientela. Falsos profetas. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade, é Salmo 6, verso 8. Ah, mas não é só pastor, não. Não é só do púlpito para cá que a coisa é complicada. Vocês que estão sentados aí, crentes ou não, têm responsabilidades também. Porque não é só o mau líder que está sendo contrastado com o líder segundo o coração de Deus, mas o mau seguidor que está sendo contrastado com o seguidor segundo o coração de Deus. Pois quem segue esses homens também está sendo exortado aqui. Versículo 24 em diante. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Não construa sua casa na areia. Esse a maioria conhece, certo? Aí sim. Mas olha só o que é interessante nesse texto e que eu gostaria que os irmãos notassem. É que o verso 25 descreve a seguinte cena: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas se você comparar com o verso 27, nada mudou. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa.
Às vezes a gente acha que o julgamento, o fogo da provação, passa diferente na vida de uns e outros. Mas não é isso que o texto diz. O texto que se refere ao julgamento final, por que eu sei disso? Porque depois de ele ter dito lá em cima, muitos naquele dia, aqui no verso 24, o Senhor Jesus também se refere ao futuro, dizendo que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado. Ou seja, lá no futuro, ele será comparado a alguém que no passado edificou a sua casa na rocha. E o fogo do julgamento passará igual sobre todos. A justiça de Deus passará. Sabe como, que cena isto me lembra? Das muitas que a gente poderia usar? A morte dos primogênitos no Egito. O anjo passou sobre a casa de todos. E a diferença não estava no anjo, mas no sangue que isolava a família do seu poder. O anjo era o mesmo, a missão era a mesma, mas aqueles a quem o sangue marcava, o anjo passava por cima. O anjo, me permitam o neologismo, a loucura, o uso indevido, mas o anjo pascoava por cima. Era Páscoa. E aí o anjo não levava, não ceifava a vida do primogênito que estava protegido pelo sangue que havia sido imolado do cordeiro. Pois é exatamente a mesma coisa. A diferença não é o rigor do juízo, mas o fundamento da vida. Ou seja, eu determino também, assim como ao falso profeta, que eu identifico se ele é falso ou verdadeiro pela fidelidade da mensagem dele à palavra, eu também identifico o verdadeiro seguidor. Então não fica achando aí que a sua missão é simplesmente ficar de olho aberto para ver se o pastor falou besteira. A sua missão é manter também os ouvidos abertos ao que Deus fala na palavra e seguir o que a palavra diz. Porque se você edificar a sua casa na areia do pastor, o pastor sai, a casa sai junto. Mas se a sua casa está na rocha, pode vir vento, pode vir rio, pode vir chuva, pode vir o que for. Isso também me lembra aquele povo corajoso. E de fato eles foram, e eles cumpriram enquanto Josué esteve vivo. Josué não amaciou, porque era tipo de Cristo. Ele falou a mesma coisa que Jesus disse aos discípulos. Os discípulos vêm e falam: Jesus, que sermão é esse? Pega leve, o povo está indo embora. Vai diminuir o dízimo, Jesus, a bolsinha de Judas está esvaziando. Que isso? E Jesus vira para eles e fala: vocês não querem ir junto também? Está lá em João 6. Aí o povo diz lá, bonito, né? Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós também. Não, vocês não podem não. Não, mas nós queremos. Não, vocês não podem não. Vocês vão servir um Deus justo, um Deus santo, um Deus que não tolera o mal, cheio de ídolo, cheio de estatueta, debaixo da coberta e debaixo do coração. Não. A resposta é não. Ai, quantos de nós virariam as costas? Quantos de nós iríamos embora com aquela multidão no dia que Jesus disse: não tem mais pão agora. Agora só tem o pão da vida. Mas eles disseram: não, é o nosso Deus. E lembrando o que Jó disse: ainda que ele me mate, eu o servirei. Ainda que eu morra, eu o louvarei. Eles disseram: não, é o nosso Deus. E não vai ser você que vai nos impedir de servi-lo.
vocês estão se comprometendo. Estamos. Não! Nós vamos seguir por onde quer que Ele nos guiar. E aí Jesus mais para frente vai dizer: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. E muitos acertarão na porta estreita e dirão: não, dá minha cruz aqui, eu vou carregar, eu vou atrás dele. E a mensagem que cabe ao profeta pregar é: irmão, seja você um deles. Saia daqui hoje diferente. Saia daqui sendo um seguidor que edifica a sua fé sobre a rocha que é Cristo. E diga: não, eu não vou dar ouvidos a seja lá quem for, que dá entrevista para seja lá o que for. Não, não será todo mundo salvo. Existe inferno. E para os que não creem nisso, o susto ainda vai ser maior quando chegarem lá. Mas não tem exceção, não tem salvo lá também? Existe tanta exceção quanto laranjas em pés de banana. É seu dever também, seguidor. É seu dever também, ouvinte. É seu dever, profeta. Cadê o outro? É seu dever, profeta. Mas é seu dever, membro. Ninguém aqui escapa. Quem não é líder, é liderado. Quem não é profeta, é povo. Só existem dois povos. Só existem duas escolhas. Só existem duas portas. Uma levará você para o inferno, a outra levará para o céu. E sim, você pode escolher. Mas isso não é calvinismo. Não é. Eu quero ser escolhido, eu não quero escolher. Não, meu querido. Aqui a responsabilidade é sua também. Deus é soberano. Eu acabei de explicar que é Ele quem decide quem entra. Ele é a porta. Mas você não está isento da sua responsabilidade. São sempre duas escolhas. E vai ser sempre assim quando você estiver de frente a frente com o seu pecado. São duas escolhas: ou obedecer a Deus, ou obedecer aos ídolos. Ou dar ouvidos à voz de Deus na sua palavra, ou dar ouvido à voz do seu coração. Que aliás, vem dizendo aí, e vai repetir várias vezes, de várias formas, de muitas maneiras: siga o seu coração e vá para o inferno. Siga Deus e vá para o céu. Só existem dois povos. E eu não disse quais são, né? Se você reparou, eu não disse quais são. No encerramento do sermão de Jesus, depois de ele ter dito que grande, mas aqui é uma expressão extremamente forte, grande seria a ruína daqueles que não se prepararam antes. Não existe segunda chance. Não existe na hora o mudar de ideia. Você será comparado a quem deveria ter feito certo, mas fez errado. Ou será comparado ao que deveria ter feito certo e fez. Mas o sermão termina com uma interferência de Mateus. Diz o texto que quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, e Mateus explica por quê. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A autoridade deste sermão, dos sermões que vocês ouviram nas semanas anteriores, a autoridade dos sermões que vocês vão ouvir daqui para frente, não vem do fato de eu ser ordenado pastor ou não. A autoridade vem de Cristo. E só tem autoridade quem é fiel às palavras dele. Abel não tem autoridade nenhuma. O que ele fala
vale menos do que o que ele veste. Se você não é fiel como profeta e como ouvinte, você não tem nada. Sem Cristo, você não tem nada. Se você quiser apresentar as suas obediências falhas, rotas, furadas, que Deus olha como trapos de imundície, e ofertá-la a Deus dizendo, deixa eu entrar com base nisso, você será comparado como quem edificou sua casa na areia. Ninguém escapa, poucos acertarão na porta estreita. É inevitável nos lembrar de João 10. Eu sou a porta. Quem entra por mim, entrará e sairá e achará pastagem, diz o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. A autoridade de um sermão é do pastor das ovelhas, e ele não sou eu. Eu não sou o seu pastor. O nome do seu pastor é Jesus. Toda vez que a palavra de Deus mexe contigo, toda vez que uma repreensão é dada daqui de cima com a veemência de um rei, não sou eu, nem seminarista, nem aspirante, nem presbítero que fala, mas é aquele que tem autoridade, Cristo. Só existe dois povos: o povo de Deus e o povo do mundo. Só existem duas escolhas: céu e inferno. Só existem duas portas. Só existem duas árvores. Só existem duas casas. Onde você está? Você já sabe qual é o seu lugar. Está dentro ou está fora? Você é povo de Deus ou povo do mundo? Quem é você? Se você ouviu essa voz de autoridade, saiba que quem falou é o único que tem. Pois a minha glória, diz o Salmo, eu não darei a outrem. Não sou eu, não é quem sobe aqui, é sempre Cristo. E essa é a beleza desse sermão. Sempre será, do Sermão do Monte, sempre será Ele, aquele que tem autoridade, não como os escribas. Ele, Cristo Jesus. Eu, quando terminei de estudar esse texto, também me senti como aquelas multidões, maravilhado com a doutrina de Cristo. Que sabedoria, que texto simples, que texto profundo. Tudo divididinho, várias duplas, cada dupla dividida em dois, nunca quebrando a matemática. Que genial! Não era gênio, era Deus, Deus conosco. A pergunta que eu quero que você responda esta noite para si mesmo: por que para si mesmo? Porque para Deus ver, não é para eu ver. Não adianta. Você vai dizer Senhor, Senhor para mim. Pode até tentar dizer isso para Cristo, mas você precisa realmente ter certeza da sua resposta. E a minha exortação é: dê essa resposta ainda esta noite. Está vendo? Por mais que tenha parecido arminiano, foi um apelo calvinista. Não precisa vir aqui na frente, não. Não precisa dar um nome depois do culto. Eu vou dizer para você como é que a gente vai saber que você se converteu. Pelos seus frutos nós vamos te conhecer. Seja você um profeta, seja você um ouvinte, o fruto diz que árvore você vai se tornar.
E eu peço a Deus que Ele transforme cada árvore má que entrou aqui esta noite em árvore boa, árvore que produza frutos dignos de arrependimento. Amém.